Em clássico com muitos interesses, o Vasco venceu o Botafogo por 1-0, nesta segunda-feira, 6, em São Januário, e deixou a zona de rebaixamento na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida saiu ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, em jogada individual do lateral Paulo Henrique, que marcou pela primeira vez com a camisa do Vasco. Não é sempre que acontece, foram alguns tropeços em casa, mas quando o time do Vasco entra em sintonia com a arquibancada de São Januário geralmente coisas boas acontecem. Com o estádio lotado e pulsando desde os primeiros minutos, a equipe de Ramon Dias entregou tudo em campo, anulou o Botafogo e saiu da zona rebaixamento, após vencer o clássico por 1-1. A estatística do jogo, embora o Botafogo tenha maior posse de bola, mostra um equilíbrio nos itens, finalizações em gol e escanteios. Ficou evidente que o rival não ameaçou o Vasco, Léo Jardim não foi exigido, ao contrário, o Vasco teve mais chances de marcar, sendo que teve um gol anulado por impedimento de Paulo Henrique e um chute de Vegetti da linha da pequena área no qual ele isolou. Foi um Vasco que não deixou o líder do Campeonato Brasileiro respirar. Com um sistema defensivo impecável e entrega de todos, o goleiro Léo Jardim, tantas vezes herói na temporada, praticamente não trabalhou. O adversário nada conseguiu criar durante a maior parte do jogo. Medel e Maicon tiveram atuações monstruosas, assim como o restante do sistema defensivo. Paulo Henrique foi o herói improvável. É um Vasco que vive na berlinda, ainda tem uma situação desconfortável, mas novamente deixa uma mensagem clara: não faltará luta até o final. Restam 6 jogos para o fim do Brasileirão. Hoje o clube acorda fora do Z4, com 37 pontos, na 16ª colocação. Apesar do resumo acima, não foi um início de jogo animador. O Botafogo teve a bola e mais volume nos primeiros 20 minutos, ensaiou uma pressão, ganhou a maioria dos rebotes, mas não levou perigo. Em uma estratégia até certo ponto arriscada, o Vasco se fechou e tentou encaixar contra-ataques, o que pouco aconteceu na primeira metade da etapa inicial. De toda forma, o Vasco suportou bem seu pior momento no jogo e depois equilibrou o duelo. Sempre muito sólido defensivamente, o time tentava sair rapidamente. Pinton e Eric Marcos ensaiaram pela esquerda, mas foi pela direita que o clube encontrou o caminho da vitória. Paulinho e Paulo Henrique fizeram boa dobradinha nas costas de Marçal. Foi por ali que o lateral fez bela jogada individual e chutou forte de fora da área para fazer o gol. O Vasco ainda teve 2 boas jogadas com o lateral pela direita. Em uma delas, após tabela com Paulinho, ele achou Peck na área. O atacante empurrou para a rede, mas estava em posição irregular. O bom chute de fora da área de Gabriel Peck no início do segundo tempo levantou a torcida, mas a lesão de Eric Marcos, no lance seguinte, gerou apreensão. A opção de Ramon Dias por Alex Teixeira ainda mais. Alex não é um jogador de velocidade, mas contagiado pelo ritmo do jogo, correu e entregou tudo. Pode ter tomado algumas decisões erradas no ataque, mas não deixou a pegada do time cair. E o segundo tempo foi todo assim. Do outro lado, Lúcio Flávio arriscou, colocou Diego Costa ao lado de Tiquinho, mas os renomados centroavantes do Botafogo não viram a bola. Medel e Maicon ganharam todas. Zé Gabriel e os laterais não deram espaços. Paulinho e Gabriel Peck foram incansáveis. Vegetti, embora não tenha tido muitas chances de gol, ajudou atrás e incomodou muito na frente. Léo Jardim assistiu. Esse foi o Vasco. Longe de ser brilhante, mas com uma entrega impressionante, o time comprou o barulho da torcida e de Ramon Dias e deu mais um passo importante para permanecer na Série A. Torcida deu mais um show em São Januário. Notas dos jogadores do Vasco demonstram que se trata de uma equipe ajustada, onde o ponto forte é o conjunto e a vontade de vencer, características do técnico argentino. Desta vez o goleiro Léo Jardim foi pouco exigido. Destaques para a defesa do Vasco, o meio de campo muito operacional, a lucidez do Paulo Henrique e a luta de Vegetti e Gabriel Peck.